Quero que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10. Quero falar rapidamente nessa manhã sobre um tema: não se esconda. Não se esconda. 1 Samuel, capítulo de número 10. A gente vai dar uma passeada entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu vou usar o versículo 22 do capítulo 10 como o versículo base, mas a gente deve dar uma voltadinha no capítulo 9 para você poder entender um pouco o contexto do que está acontecendo aqui nesse texto que nós vamos ler nessa manhã. Primeiro, aqui está acontecendo o seguinte: a nação havia pedido um rei a Deus. A nação de Israel queria um rei, e Deus, a intenção original de Deus não era que eles tivessem um rei, porque Deus havia falado: eu sou tudo o que vocês precisam, vocês não precisam de um rei. Eu sou o rei que vocês precisam, eu sou a força que vocês precisam, eu sou a estratégia que vocês precisam, eu sou o socorro de vocês, eu sou tudo o que vocês precisam, eu sou a cerca de proteção de vocês, eu sou um muro de defesa, um muro de proteção. Mas o povo insistiu e clamava: por favor, Senhor, nós queremos ter um rei, nós queremos ter um líder sobre nós queremos ter alguém que a gente possa ver reinando, nós queremos ter um palácio, nós queremos ter um rei, nós queremos ter o nosso exército, nós queremos ter isso tudo. E o povo orou, e Deus falou: ok, vocês me convenceram. E Deus respondeu: yes. Deus respondeu: ok, eu vou dar para vocês um rei. Ô Samuel, avisa o povo que eu atendi a oração deles. Avisa o povo que a oração deles chegou até mim. Avisa o povo que eu vou abençoar eles com aquilo que eles estão me pedindo. Eles me pediram tanto e eu vou dar para eles o que eles estão pedindo. E Deus disse para Samuel: eu já separei uma pessoa. Eu já escolhi uma pessoa. Normalmente quando a gente fala de Saul na Bíblia, a gente pega Saul e já leva para um lado negativo da coisa. Saul foi um cara que não prestava, ele foi algo terrível, um exemplo a não ser seguido. Ok, quando nós falamos isso no final da trajetória de Saul. Porém, se você olhar para o início da trajetória de Saul, ele tinha tudo para dar certo, e ele também foi uma escolha divina. Não foi só Davi que foi escolhido por Deus, Saul também havia sido escolhido por Deus. Tanto é que Deus disse: tira a esteira aqui para mim. Deus disse para Samuel: eu escolhi Saul. Amanhã, essa hora, você vai ver no capítulo 9, Deus falando com Samuel: ó Samuel, não se espante não, que amanhã por volta dessa hora vai chegar um homem aqui que eu vou mandar para você. Ele vai vir aqui amanhã e ele será o primeiro rei de Israel. Ele é o sujeito que eu separei para começar uma história com o povo. Ele é a pessoa que eu separei para ser o primeiro rei de Israel. E quem era esse sujeito? Era Saul. Saul era filho de um homem chamado Quis, e da tribo de Benjamim. E certa vez o pai de Saul chega para o Saul e dá uma missão para ele. Isso está no início do capítulo 9. Ele chega para Saul e fala: Saul, eu preciso que você saia para procurar jumentas. A Bíblia fala que Saul era um cara de um bom porte, que diante dos homens de Israel, ele era o que mais se destacava, dos ombros para cima. No meio da multidão, o mais alto de todos, aquele que tinha um porte maior, era Saul. Então todo mundo olhava: caramba, olha lá o filho de Quis, olha lá como é que Saul é. Então ele era um cara que se destacava. Então Deus havia separado ele. Provavelmente ele teve uma boa educação, uma boa escolaridade. Ele era alguém inteligente, e Deus separa ele sem dizer para ele. Isso é interessante. Às vezes você não tem noção do para que Deus está te separando. Deus faz planos para você sem antes contar para você. E aí você começa a passar por alguns caminhos na sua vida e você questiona: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a sensação que você tem é que você está caçando jumento. Porque Saul recebe uma missão do seu pai
para o seguinte: vai procurar as jumentas, porque as jumentas se perderam, elas saíram, não estou achando, os meus servos não estão achando as jumentas, então eu preciso que você vá caçar as jumentas. O jumento era um negócio da família de Saul, então a gente não pode perder as jumentas, senão a gente vai perder a nossa grana. Eu negocio o jumento, mas mexer com o jumento não era nada assim agradável, de maneira que Saul recebe essa missão, porém havia uma intenção de Deus. Eu sempre tenho falado, e você precisa entender isso, que Deus é um Deus intencional. Amém? Deus é um Deus intencional. Deus não trabalha com intuição, Deus trabalha com intenção. Saul sai para fazer uma coisa, ele vai procurar jumento, ele leva um servo com ele, só que numa missão que parecia ser fácil, algo que normalmente era feito todo dia, levar as jumentas para o pasto, trazer as jumentas para o curral, deixar, de repente ele sai para cumprir uma missão fácil, e ele começa a não ser bem sucedido naquilo que parecia tão fácil. Eu não sei se você já se sentiu frustrado por não conseguir fazer algo que é tão fácil. Cara, eu faço isso todo dia. Sabe, quando você é bom em alguma coisa, mas na hora que você precisa mostrar que você é bom naquilo, você falha? Quem já passou por isso? Você sozinho no seu quarto, você toca, você faz, você pá, flecha, brinca, todo mundo fala: caramba, eu tô bom, tô treinando todo dia. Na hora do Avera, tu, pô, caramba, não, peraí rapidinho, dessa vez vai, não, agora vai, e falha. Saul sai para fazer algo normal, comum, e de repente ele começa a se sentir frustrado, porque o tempo está passando, e ele não acha as jumentas do seu pai, e aí ele é tentado a desistir, mas aí quando ele fala: cara, eu vou embora daqui, porque já está muito tarde, e daqui a pouco o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas, e vai começar a se preocupar comigo, então acho bom a gente voltar. Só que Saul escolheu a pessoa certa para andar ao lado dele. Saul escolheu a pessoa certa, porque quando ele foi tentado a voltar, o servo que ele escolheu para ir com ele falou assim: não, meu senhor, a gente já chegou até aqui, a gente não vai voltar agora, a gente não vai desistir agora, não vamos desistir agora. Por isso que é muito importante de você ter o suporte certo, que é andar com a pessoa certa. Ande com pessoas que não vão te deixar desistir daquilo que Deus tem para você. Ande com amigos que não vão te levar para a rodinha errada, para a paradinha errada, para esqueminha errado, que acham que estão abafando, mas são completamente desprovidos de inteligência, para não falar outra coisa. Ande com gente mais esperta, ande com gente que vai te fazer crescer, ande com gente que vai te livrar da mediocridade, ande com gente que pensa coisas nobres. A Bíblia fala: o homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza se estabelece. Isaías vai dizer sobre isso. Saul escolheu a pessoa certa para ir com ele. Então quando ele foi tentado a desistir, o servo falou com ele: não vamos desistir, já chegamos até aqui. Quando você anda com a pessoa certa, ela te aponta para o destino certo, ela te aponta para o caminho certo. O servo de Saul falou para ele: mora um homem de Deus nessa cidade. Mora um homem de Deus, está no capítulo 9, gente. Mora um homem de Deus nessa cidade, vamos procurar ele. A tarefa era tão fácil, e ele teve dificuldade, mas a pessoa certa que estava com ele não deixou ele desistir. Aí Saul tem um problema. Saul: então tá, vamos lá. Mas olha o princípio aqui, que coisa interessante. Havia um princípio que era normal naquela época. Ele falou assim: Saul, cara, beleza, mas eu não tenho nada para ofertar ao homem de Deus. Era um costume de não chegar diante do profeta, diante do homem de Deus, sem uma oferta. Era princípio. Mas quando você anda com a pessoa certa, você às vezes não tem, mas teu amigo tem. Saul, fica tranquilo que eu separei 30 moedinhas de prata. A gente não vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. Mas você entende? Saul sai com uma missão simples: procurar jumento.
fica frustrado. Querido, todo chamado tem que passar pelo teste do desencorajamento. Todo chamado, ele tem que passar pelo teste da frustração. Todo chamado, ele tem que passar pelo teste da decepção. Saul sai, e as coisas de repente ficam sem lógica. E ele não consegue fazer algo simples, e ele se frustra. Deus permite que a gente se frustre, para ele entender, não é na tua lógica que a coisa funciona, é na minha lógica, é do meu jeito. E Deus, querido, o tempo todo Deus está monitorando a gente. Essa parada do sorria, você está sendo filmado, não é de agora. Você está sendo filmado desde o dia que você nasceu. Você está sendo filmado desde o dia em que você nasceu. Havia um trono aguardando Saul, e ele está achando que está só procurando o jumento. Porque é como você se comporta procurando o jumento que vai te dizer se você vai chegar ao trono. O que é procurar jumento? Saul, com o conhecimento que ele tinha, era para estar sentado numa mesa com o executivo. Espera aí, ele seria o próximo rei de Israel. Ele era para estar entrando em multinacionais, em empresas grandes, sentado e conversando, planejando, mas ele não sabia, mas ele tinha estudo para isso. Mas de repente não, o cara está no meio do mato procurando jumento. Só que é o teste, é o preparo de Deus para a nossa vida. Aí, o servo dele encoraja ele. Coisas que eu vejo aqui. A Bíblia fala que Saul se destacava do ombro para cima. Uma coisa aqui, primeira característica na vida de Saul, ele tinha um pensamento acima dos da média. Aquilo fala de maneira física, mas nós podemos pegar de maneira metafórica e usar para os nossos dias de hoje. Quem tem uma mentalidade acima da média, ele se destaca. Oh, meu Deus do céu, estou falando com alguém aqui essa manhã. Você não pode pensar como a maioria pensa. Você não pode pensar como a multidão pensa. Você precisa elevar a tua maneira de pensar. Se destaque no seu pensamento. Se destaque na sua criatividade. Se destaque nos seus projetos. Se livre da mediocridade. Então ele é um cara que pensava diferente. Ele se destacava do ombro para cima. Isso tem a ver com a mente. A mente dele andava em outro nível. E Deus separa ele. Aí depois Deus ensina ele. Ele começa a ter que servir em áreas. Às vezes você recebe coisas na sua mão que está muito abaixo da sua capacidade. Você tem capacidade para dar muito mais. Mas é como você se comporta procurando o jumento que vai te dizer se você chega ao trono. Não despreze as pequenas coisas que vêm à tua mão, mesmo você sabendo que você pode dar muito mais. Eu não entrei na mensagem ainda. A gente está na intro, mas eu vou fechar com o versículo que a gente vai ler e a gente termina e vai para o batismo. É como você lida com as pequenas coisas. É assim que a gente descobre, porque o rei, ele precisa ter um coração de servo. Então a gente precisa aprender, nós somos treinados na escola do serviço. Você tem capacidade para ser rei, você tem capacidade para administrar uma multinacional, mas hoje você vai procurar jumento. Hoje você vai fazer o que ninguém quer fazer. É sempre assim. Deus, quando achou Davi, o Davi estava fazendo o que nenhum dos irmãos dele queria fazer, que era cuidar de ovelha, mexer com cocô de ovelha, tirar carrapicho de ovelha, se sujar todo, ficar suado debaixo do sol. E foi justamente ali que Deus achou Davi. Porque Deus acha corações dispostos. Deus não acha títulos. Deus não acha arrogantes. Deus não acha altivos. Deus não acha gente que se acha o cara. Deus acha gente que tem coração de servo. Porque muitas pessoas se preocupam com a posição e perdem a presença. Aí ele fica com a posição, mas perde a presença. Aí Saul sai, fica frustrado. Aí o servo fala: não desista, anda com gente que não te deixa desistir. Para de andar com gente que te dá força para o mal. Para de andar com gente que quer alimentar a tua vingança.
Para de andar com gente que quer te arrastar para o mal. Para de andar com um frustrado que não deu certo nada na vida dele, também não quer que dê na sua vida. Aí ele começa a te arrastar para o campo dele. Você precisa ser mais seletivo com quem você escolhe para andar com você. Eu tenho certeza que Saul escolheu a pessoa certa para ir com ele. E a pessoa certa não te deixa desistir. A pessoa certa vai chegar, já chegamos, vai falar, chegamos até aqui, não vamos voltar agora não, meu irmão. Tem um homem de Deus aqui, vamos até ele. Ah, mas eu não tenho nada para ofertar. Eu tenho aqui uma oferta, vamos embora, Saul, não vamos voltar daqui não. Aí diz que no meio do caminho, na entrada da cidade, eles veem umas moças na entrada da cidade. Aquilo ali, Saul era um cara bonito, Saul era um cara solteiro. Aquilo poderia ter servido de distração para ele. Outra coisa que nós precisamos ter quando estamos indo em direção ao chamado de Deus, cuidado com as distrações do caminho. Tem gente que tem um potencial, mas ele não consegue se controlar. Não pode ver um rabo de saia que ele se treme todo. É fraco moralmente. Acha que é forte, porque é bonitão, marombandão, não sei o que, cheio de onda. Mas é fraco, porque não consegue se controlar. Não consegue ser homem de uma mulher só. Não consegue ser mulher de um homem só. E aí tem chamado, mas não consegue se controlar. É fraco, interrompe o projeto de Deus. Tem que adiar os planos de Deus. Saul não se distraiu, mas quando você anda com Deus, até aquilo que poderia servir para te distrair, te aponta para o destino. Porque aquelas mulheres que podiam distrair, foram elas que falaram, o homem de Deus mora ali. Você não entendeu? Quando você anda com a pessoa certa, na frequência certa, até aquilo que às vezes poderia ser usado para te tirar do rumo, te aponta em direção, é mais forte. A pressão para a direção certa, ela é mais forte. E aí entra o que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo segundo o seu propósito. O diabo acha que está te destruindo, está te empurrando para o propósito. O diabo acha que está acabando com você e está te empurrando para o propósito. O diabo está achando que está acabando com a tua família, está te empurrando para o destino. Ele está trabalhando, meu Deus do céu. Ele acha que conspirou, está armando uma conspiração contra a tua vida, mas tudo está cooperando para o teu crescimento, para o teu bem, para a tua saúde emocional e espiritual, para a restauração da tua vida. Até que Saul chega e o profeta já estava esperando. Primeiro Deus se antecipa. Deus primeiro fala aos seus profetas. Por isso que o profeta é o primeiro a sorrir, o primeiro a chorar. Porque ele vê antes de que todo mundo. Está rindo por quê? Eu já vi o que Deus está fazendo lá na frente. Mas não estou vendo nada. Deus revela para alguns. Quando Saul chegou, não era surpresa para Samuel. Que coisa, né? O cara sai para procurar o jumento e tem um trono esperando o cara. Troço doido, não tem nada a ver. Ele sai achando que está saindo para uma coisa. E de repente tem uma mudança completa de vida o aguardando, que era um trono. Aí no capítulo 10, no verso 1, diz que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Coisa linda. Quando você sai para fazer as coisas mais simples, há uma unção para ser liberada sobre a tua vida. Quando você não despreza as funções simples, Deus te presenteia com uma unção que vai te distinguir no meio da multidão. Quando a cabeça certa chega, o óleo desce. Há uma unção separada para aqueles que têm um coração de servo. Há uma unção de Deus separada para aqueles que não ficam questionando o serviço que vem à mão dele. Por que eu vou fazer isso? Por que não? Mas eu poderia fazer muito mais. Eu tenho um seminário tal, eu tenho isso, aquilo. Ô, queridinha, fecha a boquinha e serve.
Porque se veio a tua mão para fazer, é porque Deus está te separando para alguma coisa. Então começa a fazer, em vez de questionar o porquê. Faz, anda, caminha, sirva, que há uma unção específica. As fases vão mudando na sua vida, e conforme a tua fase vai mudando, o teu propósito está chegando, e aí há uma plenitude se aproximando de você. Há um óleo fresco para ser derramado sobre a sua vida. Só que é o seguinte, Saul chega, recebe a unção. Aí o profeta chega para ele: agora você vai para a cidade tal, e ali você vai ver uns profetas profetizando. Isso segue no capítulo 10. Hoje, quando você for partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim, e eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas, agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. E com eles você profetizará, e será um novo homem. Quando a unção vem sobre você, ela transforma a tua vida. Quando a unção vem sobre você, ela te leva a viver experiências sobrenaturais com Deus. Saul nunca havia profetizado, até que ele encontra com os profetas. O Espírito de Deus já estava sobre ele, a unção estava sobre ele. Diz a Bíblia que quando ele encontra os profetas, mais à frente você vai ler, ele começa a profetizar, de maneira que as outras pessoas que conheciam ele como filho de Aques falam: está Saul também entre os profetas? Sabe, pessoas que nunca deram nada por você vão falar: fulano agora está orando por enfermo, Beltrano agora está sendo usado no dom de profecia, essa pessoa agora está pregando, eu nunca vi, eu não dava nada por ela, só ficava por ali sem fazer nada, ela agora está cuidando, está com ministério. Meu Deus do céu, e está fulana também entre os ungidos do Senhor? A unção traz espanto, a unção traz surpresa, a unção nos traz boca aberta. Uau! Ué, é fulano? E não é que é? Igual o nordestino, né? Mas rapaz, não é que é. Ixi. A unção vem, e ela gera um novo tempo sobre a tua vida. O poder de Deus vem, ele te toma de uma maneira, e você começa a fluir nos dons, e coisas começam a se descortinar diante dos teus olhos, e Saul começa a profetizar. Só que uma coisa que eu aprendi nesses dias é que é o seguinte: é fácil você fazer o que você vê todo mundo fazendo. É fácil você começar a profetizar quando você vê todos profetizando. Lógico, porque o ambiente, ele contamina. Pro bom sentido que eu estou falando aqui. O ambiente, ele te atrai. Você vê, e é muito mais fácil você repetir o que você está vendo. É muito mais fácil quando você fazer algo, quando você tem uma referência para seguir. Sim ou não? Sim ou não? Você tem uma referência. Todos nós temos uma referência. Eu tive uma referência para aprender a tocar piano, Michael W. Smith, um monte de gente que eu curti a vida toda, Bob James, um pianista maravilhoso, Peter Cetera, aquela galera, um monte de gente que eu curto o som, que me inspirou, que foi referência para mim. O Bill, com certeza, um monte de gente foi referência para ele. Diego, um monte de gente foi referência para ele. No futebol, para outros aqui. Você é professor, você tem uma referência. Você trabalha com... Eu tenho uma referência. E referências são saudáveis quando a gente tem algo para olhar e você se inspira por aquilo, sim ou não? Então é muito mais fácil a gente caminhar quando nós temos uma referência para seguir. Eita Deus! No verso 22, que agora é o verso da mensagem,
Eu já vou terminar. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou, falando de quem? De Saul. Só que o Senhor respondeu o seguinte: ele está aí, mas ele está escondido no meio da bagagem. Fala para a pessoa do seu lado assim: eu não gosto muito disso, mas hoje eu vou fazer. Você não é uma mala. Às vezes, né, gente? Mas eu estou aqui usando eu estou usando nessa manhã o sentido literal da palavra. Você não é uma bagagem. Você não é uma mala de 4 rodinhas ou de 2 rodinhas ou aquela que flutua. Você não é uma bagagem para ficar no bagageiro. Você não é uma mala para ficar escondida. Saul não teve medo de profetizar, mas teve medo do desconhecido, porque ele não tinha uma referência de rei. Então ele teve medo de assumir o chamado, porque ele nunca tinha visto um rei antes. Como é que eu vou fazer algo se eu nunca ter tido uma referência? Nossa nação nunca teve um rei, então eu não sei como o rei se comporta, eu não sei como que o rei fala, eu não sei como que o rei age, eu não sei, então eu estou com medo, então eu vou me esconder. Querido, você não precisa ter visto. Se Deus disse que vai cumprir na tua vida, não tenha medo do que você não viu, mas se levante e assuma o teu chamado, e assuma o teu propósito. Você não precisa ter tido contato com aquilo que Deus te prometeu, basta você sair do meio da bagagem. Uou! Deus está te chamando para um lugar que você nunca viu antes. Deus está te chamando para fazer coisas que você nunca fez antes. Deus está te chamando para assumir posições que você nunca assumiu antes. E você não vai ter nenhuma referência, mas Ele está dizendo: a unção está sobre a tua vida. E você, deixa eu te falar uma coisa: existem coisas que profetas não resolvem, mas reis sim. Meu Deus do céu, que falta faz um Hammond aqui agora. Existem coisas que profetas não resolviam. A nação não precisava de um profeta, embora ela tinha, e o profeta tinha o papel dele, mas era hora de ter um rei. Existe uma hora que você precisa ter posicionamento de rei. Havia uma necessidade na cidade naquela época. Há uma necessidade nas nossas cidades nesses dias, de que homens e mulheres justos se levantem, de que juízes justos se levantem, de que policiais justos se levantem, de que professores justos se levantem, de que funcionários justos se levantem, de que empresários justos se levantem. Você não precisa chegar no teu trabalho falando em línguas, você precisa chegar e fazer o que tem que fazer de maneira correta, dando testemunho. É isso que precisa. Saul não tinha que chegar no trono e ficar profetizando. Ele tinha que chegar no trono e administrar a cidade e colocar ordem na cidade. É isso, o problema é que nós às vezes ficamos muito em volta do nosso mover e esquecemos de cumprir o nosso papel como cidadão, como empresário, como homem de Deus, como funcionário, como patrão. Precisamos levar o nome de Deus para fora das 4 paredes e honrá-lo com o nosso testemunho, e honrá-lo com as nossas empresas, e honrá-lo sendo bons funcionários, e honrá-lo dando testemunho por onde a gente passa. A cidade não precisa de profeta, a cidade precisa de reis e rainhas. Não se esqueça que Deus te fez reis e sacerdotes. Não se esconda no meio da bagagem. Deixa eu falar uma coisa: não existe unção barata. E eu vou encerrar com uma frase que eu ouvi esses dias: não é o sapato que você usa que determina o seu futuro, mas sim os passos que você dá.